Olá, boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos à a quarta palestra nacional de hoje do primeiro Congresso Internacional de História Antiga e Medieval do Labora USP e do Letames UFES. Meu nome é Gessner Las Casas Brito Filho, eu sou doutor em História da Arte pela University of Leeds, sou mestre em História Social pela FEFELESH USP e sou membro do Labora USP. Eu serei o moderador dessa palestra que será feita pela professora doutora Sara Azevedo. Passo uma rápida bibliografia da professora. Sara Azevedo possui graduação e mestrado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutorado e pós-doutorado também em História pela Universidade de São Paulo, com estágio na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Atualmente, ela é professora de História Antiga no Departamento de História da USP. Ela é especialista em temáticas a respeito das mulheres e da política na Roma Antiga. Agradeço muito à professora por aceitar o convite para que nos ensine sobre esse assunto tão importante e instigante. Antes de passar a palavra à professora Sara, gostaria de pedir ao público que, enquanto a palestra estiver acontecendo, você já pode fazer sua pergunta no chat do YouTube, pois a Vitória Ferreira trará sua questão para a palestrante ao final. É uma honra, portanto, apresentar nossa conferencista, a professora doutora Sara Azevedo, com a palestra intitulada Os Estudos de Gênero sobre a Roma Antiga, Possibilidades e Desafios. Sendo assim, sem mais demoras, passo a palavra à professora Sara. Boa tarde, muito obrigada, Gessner, pela apresentação. Então, a minha apresentação aqui hoje, muito obrigada por me apresentar. Agora eu vou passar para a apresentação aqui da minha palestra, de título Os Estudos de Gênero, intitulada Os Estudos de Gênero sobre a Roma Antiga, Possibilidades e Desafios. Então, eu vou falar um pouco sobre as possibilidades. Na verdade, eu vou começar pelos desafios de se estudar gênero, sobre gêneros, de se estudar gênero, dentro desse, pensando na Roma Antiga, nos documentos da Roma Antiga. Então eu vou problematizar isso aqui um pouco, sobre os documentos que a gente tem para estudar. Eu vou focar nas mulheres da dinastia Júlio-Cláudia, os estudos de gênero. Lembrando que os estudos de gênero não são exatamente estudos sobre mulheres. A gente tem esse probleminha, né? O gênero, ele é muito rotulado, muito entendido como estudos sobre as mulheres, mas quem estuda gênero, assim, quem faz parte do debate, quem se dedica a estudar os estudos de gênero, sabe que os estudos de gênero, na verdade, tratam de relações de poder, né? Então, o gênero, ele pode, uma das suas acepções é exatamente, e entendido, né, uma das acepções dentro da história, e aí, num debate sobre metodologia, enfim, o gênero, ele nos ajuda a compreender as feminilidades, as masculinidades, as formações de feminilidades, as construções, enfim, e o gênero é uma forma de se estudar as relações de poder, como eu disse. Bom, então eu vou passar agora para o segundo slide. Então, eu sou especialista, como o Gessner já apontou, eu estudo as mulheres dessa dinastia, a dinastia Júlio-Cláudia, né? Então, eu vou começar por essa pergunta. Quem são as mulheres da dinastia Júlio-Cláudia? Então, para começar, o que é a dinastia Júlio-Cláudia? A dinastia Júlio-Cláudia é a primeira dinastia do Império Romano. É a dinastia que ela se chama dinastia Júlio-Cláudia porque é uma dinastia que ela é formada pela junção de duas famílias, a família Júlia e a família Cláudia. A família Júlia é uma família muito tradicional, era uma família muito tradicional na política romana. A família Júlia é a família de Júlio César.
Então, Júlio César adotou Augusto, que é o primeiro imperador de Roma, né? Não consideramos Júlio César ainda como o primeiro imperador. Esse processo, a transição, né, digamos assim, ela é efetuada por Augusto, que faz uma grande reforma política em Roma, e ele, então, institui isso que a gente conhece hoje como Império Romano. Mas aqui, nesse período, Augusto e esses primeiros imperadores ainda não chamavam de império, inclusive. Augusto, ele tem todo um discurso, ele se colocava como um restaurador da República Romana. Bom, então, essa é a primeira dinastia. Essa dinastia compreende 5 imperadores, que é Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Então, é uma dinastia que termina com Nero. Ela começa em 31 a.C., quando Augusto vence Marco Antônio e Cleópatra na Batalha do Ácio. Então, a gente entende-se que essa dinastia ela tem início aí em 31 a.C., ou em 27 depois de Cristo, né? 31 a.C. é a data da Batalha do Ácio, e 27 a.C., que inclusive é a data que está aqui nessa árvore genealógica, é a data que também é quando Augusto ele acumula várias magistraturas, ele se coloca como um imperador, como uma figura que a gente chama de princeps, o primeiro entre os cidadãos, e então ele começa, então a gente tem essas duas datas, 31 a.C. e 27 a.C. é a data que entendemos que se iniciou o Império Romano com Augusto, com essas reformas empreendidas por Augusto. Então, Augusto, ele não tem descendentes, então por isso ele adota aqui, ele tem uma filha com a primeira esposa dele, que é a Escribônia, que é a Júlia. Bom, são muitas Júlias nessa família, muitos Júlios e muitas Júlias. A Júlia, essa Júlia, filha de Augusto, ela se casa com Agripa e ela tem vários filhos, e Augusto adota 2 deles, então que essa linha traçada mostra a adoção. Augusto adota Lúcio César e Gaio César, mas eles falecem, então Augusto adota Tibério, que era filho de Lívia, segunda esposa dele, e era da família Cláudia. Então aqui nós temos imperadores da família, como eu disse, né, uma junção das duas famílias. Tibério é o imperador que vem dessa família Cláudia, Augusto é descendente direto de Augusto, Calígula depois é descendente direto de Augusto, neto de Júlia, filho de Agripina Maior, que se casa com Germânicos, e tem vários filhos também, entre eles Calígula, e uma irmã de Calígula era Agripina. Vou falar um pouco de Agripina. Agripina, que se casa com um tio, que é o imperador Cláudio, também da família Cláudia, que antes era casado com Messalina. Então eu vou falar um pouco hoje sobre Messalina e sobre Agripina. Então essas duas figuras aqui são importantes para a gente. Agripina, que é descendente direta de Augusto, aqui. Essa aqui é a Agripina Maior, que é a neta de Augusto, e a bisneta Agripina Menor, irmã de Calígula e mãe de Nero. Então, Agripina é responsável, Agripina se casa com Cláudio, o tio dela, então, Cláudio, antes era casado com Messalina, Messalina é executada, Messalina é morta, Cláudio, então, se casa com Agripina, sua sobrinha. Ele já tinha 2 filhos com Messalina, que era Otávia e Britânicos. Britânicos, então, entende-se que Britânico seria, como era filho legítimo de Cláudio, descendente direto do imperador, mas Cláudio adota Nero, porque Nero tinha, por ser filho de Agripina, que era descendente direta de Augusto, então Nero tinha, digamos, mais legitimidade política do que o próprio Cláudio, porque a família a família Júlio Cláudia, ela tenta, como Augusto que funda, né, Júlio César, e Júlio César deixa o seu legado para o sobrinho Augusto, que faz essas reformas, funda o império,
estabelece a primeira dinastia, e então ele estabelece essa primeira, a dinastia que termina com Nero, um descendente direto de Augusto, e que é colocado nas fontes muito como um anti-Augusto. Ele a construção da imagem de Nero, ela se dá muito em referência a Augusto, mas como que Nero é um anti-Augusto? Porque Augusto ele termina com as guerras civis em Roma, estabelece a paz, então o primeiro século é considerado como o século da Pax, o século da paz que Augusto estabelece, mas Nero não deixa descendentes, Nero não tem filhos, Nero não adota, né, como fez aqui Augusto, como fez Cláudio com o próprio Nero. Então Nero não adota ninguém, Nero não deixa descendentes, e a dinastia então termina em 68 depois de Cristo, e em 69 depois de Cristo a gente tem um ano de instabilidade política com três imperadores assumindo um atrás do outro, até que uma dinastia se estabelece em Roma, uma segunda dinastia. Bom, então, como eu já disse, vamos falar aqui um pouco sobre Agripina. Então, lembre-se, Agripina é descendente direta de Augusto, e vamos falar um pouco também sobre a Messalina. Bom, então, aqui percebam, várias mulheres estão aqui, né? Muitas Júlias, porque são da família Júlia, e esse nome é um lugar de memória, um nome, então, que marca essa origem. Os nomes dessas mulheres vão se repetir, por exemplo, aqui Otávia é irmã de Augusto, então depois temos aqui também Otávia, filha de Messalina, porque, como eu já disse, são lugares de memória, então lembram exatamente que elas pertencem a essa dinastia, a esse grupo político. Tá, então, aqui percebam, né, várias mulheres, Lívia, por exemplo, Lívia, uma mulher muito importante no Império Romano, Lívia, consorte de Augusto, temos aqui Otávio, Antônio, enfim, várias mulheres, mas aí, a partir daí, perguntamos, né, como encontrar as mulheres da dinastia Júlio Cláudio. Então, essa aqui é uma foto de uma banca de lembrancinhas em Roma, e percebemos aqui, então, vários bustos de homens, imperadores, filósofos, de várias figuras masculinas, referências a obras de arte. Temos aqui o Papa, temos soldadinhos romanos, tem aqui até o poderoso chefão, várias referências a Roma, né, a máfia italiana, enfim, tem um Coliseu, aqui embaixo tem a loba, aqui vários artefatos militares, mas não vemos nenhum busto de nenhuma dessas imperatrizes. Então, percebemos que é um pouco difícil encontrar essas mulheres hoje na nossa cultura, mas elas fazem parte, de todo modo, do nosso repertório político, da nossa cultura política. Bom, e da nossa cultura em geral, né? Então, essas mulheres foram agentes históricos que viveram em determinado período, aí na virada do primeiro século e do primeiro século antes de Cristo e primeiro século depois de Cristo. São mulheres que, então, elas estão nos livros, nos documentos, nos livros de história escritos nessa época, né, um historiador que é muito importante para estudar essa dinastia, a dinastia Júlio Cláudia, é o historiador Tácito. Então, Tácito, ele narra sobre todas essas mulheres, e é uma fonte muito importante, um documento muito importante para a gente entender a política nesse período, para a gente entender também a cultura, como que Tácito traz um repertório que é muito útil para pensar questões do presente. Nós vamos ver isso. Bom, então aqui um exemplo sobre como essas mulheres elas estão presentes na nossa cultura. Se você coloca no Google Messalina, significado, o dicionário do Google vai trazer para a gente essa acepção: mulher cujos costumes
são considerados dissolutos, mulher considerada libertina. E aqui tem origem etimológica. Valéria Messalina, 22 a 48 depois de Cristo, né? Ela viveu, Messalina morreu jovem, né? Não chegou aos 30 anos. Então, era uma imperatriz romana, mulher de Cláudio I, mulher de Cláudio, que tinha, a gente nem considera Cláudio como Cláudio I, né? Mas enfim, que tinha a reputação de ser devassa, tendo sido executada por ordem do imperador depois de ter casado publicamente com Cecílio, com C. Cílio, com a intenção de fazê-lo tomar o lugar de Cláudio. Bom, então, aqui a gente tem essa origem etimológica que fala que Messalina era esposa de Cláudio e que Messalina se casou, era considerada uma imperatriz devassa e se casou com Cílio, que era cônsul romano, em uma conspiração com a intenção de fazê-lo tomar o lugar do imperador, ou seja, de Cláudio. Então, Messalina é executada. Não se sabe até hoje se Messalina foi executada acusada de adultério. Então, Tácito fala que sim, que ela foi acusada de adultério, mas todo o episódio tem o tom de conspiração política. Então, não se sabe se Messalina estava inserida, participando de uma conspiração política contra o imperador, que era, então, o seu marido. Bom, o fato é que nós temos essa palavra dicionarizada, Messalina, né? Então, vejam aqui, ofensivo. Então, Messalina é uma palavra dicionarizada e é considerada como uma palavra de teor ofensivo. Então, vamos entender um pouco sobre isso. Então, as mulheres eu vou voltar para Messalina, mas primeiro a gente vai falar um pouco sobre o debate historiográfico a respeito dessas mulheres, né? Como que acessamos essas mulheres. Eu comecei com eu já fiz essa pergunta, como encontrar essas mulheres. Encontramos essas mulheres nos documentos, como eu disse, encontramos a presença dessas mulheres em Tácito, no historiador Tácito, e em outros documentos da época também, e também em documentos da cultura material, como estátuas e moedas. Então, aqui tem uma estátua da Agripina Menor. Bom, as silenciosas, então, o título desse slide aqui é Silenciosas ou Silenciadas Mulheres de Roma. Então, as silenciosas por quê? Moses Finley, que é um historiador da antiguidade muito famoso, em 1965, ele publicou um artigo que se chama As Silenciosas Mulheres de Roma. E o Finley fala que é possível, sim, é possível e necessário estudar essas mulheres desse período, mas sempre vai haver uma parte faltando, que seria o que essas mulheres teriam a dizer. Então, o que disseram? Porque não temos documentos escritos por mulheres para estudar as mulheres desse período. Então, esse é um grande problema. Mas sabemos que elas escreveram. Então, como exemplo, a gente tem Memórias de Agripina. Então, a Agripina, por exemplo, ela escreveu, o próprio historiador Tácito, depois outros autores do mesmo período do Tácito. Tácito publica sua obra, Os Anais, que ele narra ano por ano dos principados desses primeiros imperadores. Ele começa com a morte de Augusto, em 14 depois de Cristo, depois ele vai narrando ano por ano do governo dos imperadores, do governo, o principado, a gente diz, dos próximos imperadores, de Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Então, o próprio Tácito, ele como historiador, escrevendo a obra Os Anais, ele lança essa obra no início do segundo século, considera-se que foi no início do segundo século, e o Tácito, ele consultou a obra de Agripina. Então, todos os autores dessa época, eles fazem referência a essa obra de Agripina, que hoje é conhecida como Memórias de Agripina. Mas ela não escreveu exatamente esse gênero literário memória, ela escolheu um gênero literário que era um gênero dos generais, que era um gênero e que políticos também usavam para escrever sobre a sua inserção na política. Então, a Agripina, ela tinha noção
do lugar dela na política romana, da importância dela na política romana, da importância dela nessa dinastia como uma descendente direta de Augusto. Bom, então Agripina, eu vou falar um pouco mais de Agripina depois, mas enfim, então Finlay, ele escreve esse artigo em 1965, As Silenciosas Mulheres de Roma, né? E não porque elas eram silenciosas, mas porque foram silenciadas, ou seja, os documentos escritos por essas mulheres que dominavam a prática da escrita, né, mulheres da elite, enfim, esses documentos não chegaram até nós, não foram preservados como os documentos escritos por homens, por aristocratas desse período. Então, o Finlay fala isso, ok, só temos como estudar essas mulheres pelos documentos que foram escritos por homens, né? E depois, então o Finlay fala, sempre vai faltar essa parte, né? O que elas teriam dito? Então a gente nunca vai, não temos essa barreira documental, então, né, não temos como acessar. Quase 50 anos depois, ou seja, Finlay publicou em 1965, Amy Richling publicou em 2014 um livro que se chama Argumentando com o Silêncio. Então, a Richling, ela retoma esse tema do Finlay, sobre as silenciosas mulheres de Roma, e ela fala que, bom, não tem como a gente acessar essas mulheres, mas a gente precisa avançar no debate, né? Por quê? Porque entre 1965 e 2014, muito se escreveu sobre muito se produziu, né? Muitas obras foram produzidas e sempre questionando e sempre tentando ultrapassar essa barreira da documentação, né? Então, a Amy Richling, em 2014, ela fala, ok, estamos parecendo críticos literários e não historiadores. Por quê? Porque já exploramos muito a documentação literária e agora precisamos ir além. Já exploramos muito sobre a representação das mulheres da elite romana, mas precisamos ir além, precisamos entender, precisamos também estudar as escravas, porque as escravas da Casa Imperial também são estudadas, porque também elas aparecem nessa documentação escrita, como, por exemplo, em Tácito. Mas a Richling fala, bom, precisamos, para fazer uma história das mulheres romanas, precisamos também falar das mulheres da plebe, das mulheres que estavam ali trabalhando na cidade de Roma, enfim, e que temos vestígios arqueológicos, né? Em Pompeia, por exemplo, temos uma infinidade de vestígios arqueológicos de autoria feminina, temos os grafites, e temos também, principalmente os grafites, mas enfim, então, a Richling, ela traz essa discussão, né? Precisamos, então, avançar para a cultura material, dar conta de todos os documentos e entender também a multiplicidade de mulheres que existia em Roma nesse período. Bom, então, eu falei um pouco sobre os desafios, agora eu vou falar sobre as possibilidades de pesquisar as mulheres da dinastia Júlio-Cláudia. Bom, então, eu acho que são muitas as possibilidades, né? São muitas as possibilidades a partir dos estudos de gênero, para entender, e não diz respeito, né, somente às mulheres, é claro que diz respeito também aos homens, na medida em que esses documentos, eles trazem para a gente possibilidades de reflexão, para a gente entender a nossa cultura política, né, para entender os mecanismos de exclusão, silenciamento das mulheres da política, como que as mulheres são silenciadas, né, na política atualmente, de várias formas, e como que o machismo estrutural ele vai se perpetuando, enfim, e que né, como eu acho que foi Simone de Beauvoir que disse, agora eu lembrei da frase, mas que um sistema de opressão, ele, quando tem aliados, né, ele precisa de aliados, ou seja, ele precisa que as mulheres também reproduzam o patriarcalismo, enfim, a ideologia patriarcal, a misoginia, o machismo, a exclusão das mulheres da política,
E os vários tipos de silenciamento que as mulheres sofrem, né, isso faz parte da nossa cultura e faz parte também de é algo bastante amplo, né, enfim. Então, é algo que deve ser discutido de forma aberta, porque é muito evidente que nenhum sistema de opressão ele funciona a partir da força somente, né? É preciso uma ideologia. Então, esses documentos, essas personagens, essas mulheres, essas personagens desse período, elas nos ensinam muito sobre esses mecanismos de exclusão e nos ensinam sobre como as leis, os mecanismos de opressão baseados na força, nas instituições, eles andam junto, caminham junto com uma ideologia, né? Então, não existe sistema de opressão sem uma ideologia que o sustente. Então, a gente consegue perceber essa ideologia nesses documentos. Por quê? Porque as mulheres romanas, então Agripina, Messalina e todas as mulheres da dinastia Júlio Cláudio, elas não era permitido a elas ocupar cargos políticos, mas elas agiam na política de alguma forma, né? E exatamente, o Tácito, ele mostra para a gente ali uma ideologia, uma crítica à atuação dessas mulheres e como que se dava essa crítica à atuação das mulheres na política romana. Bom, então aqui uma dica de livro, um best-seller, é um livro da Mary Beard, que é professora de História Antiga da Universidade de Cambridge. Ela publicou esse livro em 2016, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ele foi traduzido para o português no ano seguinte, em 2017. Ele foi best-seller em 2016, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. A Mary Beard, ela apresenta documentários sobre Roma, sobre o Império Romano na BBC, então ela é uma professora com muita atuação na mídia, e ela sofreu muitas críticas quando ela começou a aparecer na mídia, por ser mulher e por causa da sua aparência também. Então, ela resolveu escrever esse livro, Mulheres e Poder, um manifesto onde ela faz exatamente uma reflexão sobre como que os modos de silenciamento das mulheres os modos que aparecem nos documentos, principalmente na documentação literária, eles fazem parte da nossa cultura política. Então, esse livro indico muito para quem quiser refletir sobre o tema, para quem quiser conhecer mais. Então, voltando aqui à Messalina, a gente percebe um estabelecimento da verdade na acepção do dicionário, né, do Google, que fala que Messalina é que tem ali a acepção, né, a sinonímia de Messalina, que é mulher de costumes dissolutos, libertino, enfim. E trazendo já a informação etimológica já traz para a gente diretamente uma falta de crítica documental, né? Ou seja, já se fala ali que Messalina participou de uma conspiração e que ela queria dar a Cílio o lugar de Cláudio, né? Então, que ela estava participando de uma conspiração para depor o imperador e colocar outro que não fazia parte da dinastia, inclusive, e ela foi só que ela foi executada, mas não se sabe se Messalina foi executada por adultério, né? Quando a gente analisa os documentos, a gente não sabe se Messalina foi acusada de adultério ou se Messalina foi acusada de crime de maestas, que seria o crime de traição política. Então, a Messalina, ela passa por um julgamento no campo literário. Isso a gente percebe fazendo uma crítica documental, ou seja, lendo os documentos dessa época que citam a Messalina. Então, o historiador Tácito, por exemplo, ele narra sobre um casamento, né, um casamento que Messalina teria participado. Então, o Tácito é uma fonte importante para estudar esse casamento, esse episódio. Então, o Tácito fala que Messalina fez um ritual a Baco, enquanto Cláudio estava fora de Roma. Então, o fato dele mencionar, dele colocar
como o casamento de Messalina como um ritual a Baco, já é uma forma dele fazer uma crítica, né? E o Tácito, ele escreve no início do primeiro século, do segundo século, final do primeiro século, início do segundo século, depois de Cristo, ou seja, algumas décadas depois da morte de Messalina, quando a imagem de Messalina já estava consolidada. Bom, então, voltando aqui a esse ponto sobre a crítica documental. Então, aqui o segundo ponto. Não há indícios de um julgamento de adultério. Então, no Tácito, por exemplo, não tem indícios de que Messalina passou por um julgamento de adultério. O debate historiográfico hoje pergunta se houve crime de adultério, né? Houve crime de adultério? Houve crime de traição política? Então, a bibliografia hoje o debate historiográfico hoje tenta entender qual crime que Messalina cometeu. Então, a morte de Messalina, assim como relatada por Tácito, se assemelha mais ao tipo de morte dada aos conspiradores, né? Ou seja, ela não tem o julgamento de adultério, e o julgamento de adultério, geralmente, pela lei, determinava o exílio. Então, as mulheres dessa dinastia, muitas foram exiladas. A Júlia, filha de Augusto, por exemplo, foi exilada para a ilha de Pandatária, que era um destino comum, essa ilha de Pandatária. Então, Messalina não teve esse destino, Messalina foi executada, mas várias dessas mulheres, a Otávia, que é filha de Messalina, foi também para a ilha Pandatária, ela foi casada com Nero. Nero acusa a esposa de adultério para poder se casar com a amante e manda ela para o exílio. Então, Messalina escapou a esse destino do exílio por lei, e que era um destino comum às mulheres, um destino comum de algumas mulheres dessa dinastia. Então, as mulheres da família imperial, elas eram julgadas por processos duplos de traição, parece que é o que aconteceu com Messalina, foi acusada por maestas e adultério. Bom, então maestas por ser traição política e adultério por ser uma traição ao pacto patriarcal. Então, Messalina é caracterizada como adúltera e prostituta por autores como Juvenal, Juvenal, Suetônio, Tácito, Dion Cássio e Plínio Velho. Então, esses autores... desculpem. Bom, esses autores, Juvenal, Suetônio, Tácito, Dion Cássio e Plínio Velho, eles vão retratando quando a gente pega esses autores e coloca eles em uma ordem cronológica, tentando entender, então, essa construção da imagem da Messalina na literatura posterior à morte dela, esses autores escreveram aí na segunda metade do primeiro século. E eles vão, quando a gente coloca eles em ordem cronológica, a gente percebe que a Messalina, ela vai ficando cada vez mais adúltera, até que então, no início do primeiro século, aí na virada do primeiro para o segundo século, ela começa a aparecer, então aqui em Juvenal, ela aparece como uma puta imperial, ela aparece aqui como uma prostituta imperial. Juvenal é bem... Na sátira 6, o Juvenal escreve sobre a Messalina, a sátira 6 é uma sátira sobre os vícios das mulheres, e ele fala que a Messalina, depois que Cláudio dormia, Messalina ia para um lupanar, um prostíbulo barato, e se prostituía a noite toda, recebia vários clientes, e de manhã voltava para casa, ainda insatisfeita, mas levando o fedor do lupanar para a casa imperial, para o leito imperial. Bom, mas o que a gente percebe? Então, fazendo uma crítica documental dos documentos da tradição literária desse período, a gente percebe que ela passou por um julgamento no campo literário. Ou seja, se a gente não tem indícios de um julgamento de adultério
na documentação, se a gente não consegue afirmar que pela documentação, pelo Tácito, por exemplo, que narra sobre o casamento de Messalina, se a gente não consegue afirmar que Messalina passou por um julgamento de adultério ou por um julgamento de traição política, o que a gente percebe é que no campo literário ela passa por um julgamento de adultério. E é um julgamento que ele tem o mesmo efeito da lei. Por quê? A lei em voga nesse momento, a lei que punia as mulheres adúlteras, ela previa o exílio, como eu já disse, a morte ou a mudança de status jurídico, ou seja, a mulher passava do status de matrona para o status de prostituta, e é o que acontece com a Messalina. Então, a Messalina ela sofre esse julgamento no campo literário, e é essa a imagem que a gente recebe da Messalina. Então, como resultado, a gente tem que as fontes literárias do primeiro século depois de Cristo, a primeira Messalina aparece como vítima ela aparece como vítima da tirania de Cláudio nos primeiros documentos que logo depois da morte dela, e depois ela vai aparecendo aos poucos como adúltera, cada vez mais adúltera, até que no início do segundo século Messalina aparece como adúltera e prostituta, e Cláudio aparece como vítima de Messalina, como aqui em Juvenal, Tácito e Suetônio. Bom, vou correr aqui um pouquinho para terminar. Então, a Messalina, por exemplo, durante o século XX, a gente tem uma produção muito erótica, erotizando muito a Messalina. Então, esses documentos, essa tradição, enfim, se entender a Messalina como uma adúltera, como uma prostituta, mas sem tentar entender as motivações. Bom, isso aqui é uma representação do cinema, não tem que exatamente mostrar, o cinema tem a sua liberdade, né? Mas a gente percebe a manutenção dessa tradição, né? E a falta de uma crítica literária, de entender as motivações desses autores em tratar a Messalina como uma prostituta imperial, como uma mulher insaciável, como uma mulher de muita lascívia, enfim. Então, ela é representada no cinema durante o século XX dessa forma, mas tem exceções, por exemplo, exceções eu digo, tem a série I, Claudius, que mostra que é baseada em um romance escrito pelo Robert Graves, que se chama I, Claudius, e uma série da BBC foi feita a partir desse romance, uma série muito premiada na década de 60, 70, na década de 70, se eu não me engano, da década de 70. Essa série foi muito premiada, e nessa série, Messalina aparece sim também como devassa e tudo mais, mas é uma série interessante porque ela é baseada nessa obra do Robert Graves, que conhecia muito da documentação. Então, essa série da BBC, I, Claudius, mostra a Messalina de acordo com a documentação, né? Não tem aqui uma crítica literária também, porque é o cinema, mas quem faz crítica documental são os historiadores. Mas, enfim, então, Messalina é retratada, Messalina é muito presente no cinema no século XX, então aqui um exemplo da presença da Messalina no cinema brasileiro é esse filme de 1930, a Messalina, Imperatriz da Luxúria. O diretor foi o Luiz de Barros, e o filme foi baseado em um livro francês que explorava a orgia latina, né, do título da orgia latina. Então, enfim, então a Messalina, essa figura da Messalina associada à lascívia é uma figura que vende, né? Uma figura, então, rentável. A Messalina, e também um resultado dessa falta de crítica documental da Messalina, por exemplo, esse livro, que é um livro escrito pelo pai da criminologia, ele é tido assim, ele é conhecido como um dos pais da criminologia, o Cesare Lombroso. Esse livro foi escrito junto com o Guglielmo Ferrero, que era casado com a filha do Lombroso. Então, o Ferrero era um historiador e o Lombroso um criminalista, um jurista.
Então, ele escreve esse livro no final do século XIX, La Donna Delinquente, La Prostituta e La Donna Normale. Depois ele traduz esse livro para o inglês, esse livro é publicado na Itália e depois nos Estados Unidos. E nesse livro, o Lombroso e o Ferreiro, eles resolvem colocar, então, essa imagem da estátua de Messalina na capa do livro, porque eles nesse livro, exploram os perfis de mulheres criminosas. E, então, a prostituição para eles era um crime cometido pelas mulheres. E eles, o Lombroso, ele defendia a pena de morte, ele falava que os criminosos, a criminalidade a pessoa nasce criminosa, né? Então é inato, e então ele defendia a pena de morte nesse sentido, né? Com base nessa ideia de que a pessoa nasce enfim, nasce criminoso, nasce criminosa. Então aqui no caso Messalina é colocada como um paradigma para entender o crime da prostituição. Então, também, sem nenhuma crítica literária, a gente tem esse uso desse documento aqui. Então, o Lombroso, ele usa várias imagens de mulheres. Ele fez um trabalho de medir a caixa cranial. Então, para ele, as mulheres que cometiam crimes, elas tinham uma formação uma formação cerebral que era diferente de outras mulheres. Ele queria comprovar isso. Então, ele usa a estátua da Messalina para comparar a Messalina, a circunferência do nariz, da testa, da boca. Ele faz medições e ele começa a aplicar essas medições nessas outras mulheres presas, né, mulheres que estavam detidas. E ele, para sustentar essa hipótese que, enfim, né, muito, muito bizarra e muito, muito perversa. E o que acontece é que se passa alguns anos. Então, esse livro é do final do século XIX, e no início do século XX, essa estátua que foi atribuída a Messalina, ela foi atribuída a Agripina. Então, descobriram que essa estátua estava errada. Não era uma estátua de Messalina, era uma estátua de Agripina. Então, a hipótese do Lombroso, que já não fazia nenhum sentido, passa a fazer, né, menos ainda, assim, não faz sentido algum. Mas a gente percebe, então, esses usos, né, e essa falta de crítica documental. Então, vou falar agora, para terminar, sobre essa crítica da crítica documental. Então, a gente tem a Messalina, acho que é um bom exemplo para a gente explorar como que a falta da crítica documental, né? Então, a Messalina, ela é muito retratada, a Messalina é muito retratada ainda dessa forma. Então, como eu disse, né, é rentável, mas não todos esses usos, né, digamos aí do passado, enfim, todos esses usos, eles rejeitam, né, tanto a acepção no dicionário, aquela etimologia. Não se fala sobre uma crítica documental, e a crítica documental, esses trabalhos que surgiram principalmente na segunda metade do século XX, ali entre o Finlay, né, e a Amy Ridley, como eu mostrei. Esses trabalhos são trabalhos que eles tentam entender essas representações dessas mulheres. Então, por que Messalina foi representada dessa forma, né? Então, como eu já disse, existia ali nesses documentos uma ideologia que buscava excluir e buscava justificar a exclusão das mulheres da política. Então, essa ideologia é uma ideologia que ela é bem complexa, né, mas está presente ali naqueles documentos. Então, como eu disse, esses documentos são muito importantes para a gente entender esses modos de silenciamento. Então, a Agripina, tanto a Agripina quanto a Messalina,
as duas, elas aparecem, por exemplo, nesse historiador, no Tácito, como duas figuras que elas intervêm na política mas de formas diferentes, mas fazem parte dessa ideologia de exclusão. Tácito era um senador. Então, para o Tácito, ver mulheres da Casa Imperial fazendo política, para ele era uma ameaça àqueles que ocupavam cargos políticos. Então, existe aí um discurso senatorial na crítica, na construção dessas mulheres, dessas personagens femininas, né, na construção retórica que o Tácito utiliza para retratar essas mulheres. Bom, então, a Agripina Menor, por exemplo, Agripina, só vou falar aqui de 2 livros, bom, já estou esgotando aqui o tempo, mas Agripina Menor, temos aqui dois livros, eu só vou mostrar esses 2 livros e vou encerrar. Esse livro aqui é da década de 90, com o Anthony Barrett, que ele faz essa biografia sobre Agripina, e ele reúne aqui toda a documentação que ele encontra sobre Agripina, tanto da tradição literária quanto da cultura material, e ele fala que ele chega naquele ponto do Finlay, ele fala, bom, não temos como ir além, nunca vamos saber quem era Agripina, vamos sempre ficar presos às representações de Agripina. Então, aqui é uma estátua de Agripina, uma estátua famosa de Agripina, coroando Nero. E depois a historiografia avançou e no início dos anos 2000 esse livro foi publicado da Judith Ginsburg, representando Agripina, construções do poder feminino no início do Império Romano. Então a Judith Ginsburg, ela fala, ok, o Anthony Barrett já levantou todos os documentos, a gente sabe que não tem como a gente ir além das representações, não temos documentação para ir além das representações, então vamos entender as representações. Porque essas representações dizem muito respeito à construção do poder feminino, essas representações dizem muito respeito ao que as mulheres passavam naquela época, ao que as mulheres viviam naquela época, porque essas representações não estavam deslocadas das mulheres, né? Então, o livro da Judith Ginsburg que vai nesse sentido, como entender as representações na sociedade romana. Bom, então, termino aqui. No último slide, a referência do Finlay, da Amy Ritling, e também um texto que eu publiquei, que eu falo um pouco sobre a Messalina, sobre algumas questões que eu tratei aqui. Bom, muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, professora Sara, pela excelente palestra. Eu tenho muitas perguntas, mas o nosso tempo é curto, né? Eu vou fazer uma pergunta um pouco básica, talvez, né? Me perdoe, mas, assim, só para comentar sobre isso, pensando na nossa audiência, em todas as falas desse congresso, nós não conseguimos deixar de falar sobre negacionismo, né? Sem contar a ignorância ou a desonestidade daqueles que chamam estudos de gênero, ou qualquer estudo que contenha a palavra gênero, de ideologia de gênero. Eu já ouvi pessoas dentro da academia, dentro da universidade, dizendo que estudos de gênero são perfumaria, modismo. Qual a sua resposta a essas afirmações absurdas? Obrigada, Gessner. Muito importante a sua pergunta. Bom, eu digo que o negacionismo é uma questão de gênero, para começar, porque o negacionismo, a gente percebe, ele é muito baseado em uma autoridade masculina, uma autoridade incontestável, ou uma reivindicação de uma autoridade incontestável, né? Então, primeiro eu queria ressaltar que eu entendo o negacionismo, eu entendo que existe muito, enfim, então eu acredito que sim, que a gente pode tratar o negacionismo como uma questão de gênero, porque se apresenta assim. Eu digo que as mulheres, né, o patriarcado, ele vai colocando as mulheres muito como... Patriarcado, eu digo, né, eu entendo como em nível institucional, porque eu acho que as nossas instituições reproduzem,
e também em nível discursivo, né, eu acho que ele atua das duas maneiras e relega muito às mulheres uma autoridade maternal e uma autoridade erótica, né? Então a gente vê aí a Messalina e tudo com essa autoridade erótica, sendo trabalhada no cinema a partir dessa autoridade erótica. Então eu acho que as mulheres, porque quando a gente estuda patriarcado romano, a gente percebe que o patriarcado ele atua muito categorizando as mulheres. Então, o patriarcado romano colocava muitas das mulheres como matronas e prostitutas. Então, a Messalina, né, ela vira sai desse status de matrona para virar prostituta. E esse status, né, da matrona e o outro da prostituta, eles relegam as mulheres né, eu estou aqui trazendo a Roma antiga para hoje, mas, como eu disse, eu acho que é importante para a gente pensar na nossa cultura. E eu acho que a gente tem uma cultura de colocar as mulheres, ou considerar nas mulheres uma autoridade que é maternal, uma autoridade do cuidado, e uma autoridade erótica. E não consideramos uma autoridade intelectual. Essa autoridade intelectual, ela é muito colocada, muito vinculada aos homens, né? E eu acho que o negacionismo, então, ele está aí. E sobre ser a área da perfumaria, nossa, isso vem sendo combatido desde a década de 80 e é difícil. É muito difícil, né? Mas a gente sabe mas isso, aos poucos, eu acho que estamos avançando. Eu acho que, no exterior, gênero já é uma ferramenta, já faz parte da construção do conhecimento, mas mesmo assim, no exterior, eu já escutei algumas coisinhas. Então, esse preconceito é um preconceito que a gente tem que sempre combater. Muito obrigado, professora. Você até respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer. Muito obrigado mesmo. Vitória, tem alguma pergunta do chat? Por favor. Opa, temos sim. A Núbia Rodrigues, ela fez uma pergunta para a professora que diz o seguinte: considerando que esse recorte histórico se refere à emergência de uma igreja cristã primitiva, como você poderia comentar a distinção entre o tratamento dado a mulheres convertidas ao cristianismo e a mulheres romanas? Boa pergunta, mas eu não consigo responder, porque eu não trabalho com esse período. Nesse período, então Cristo, ele morre na época de Tibério, e ele ainda não esses documentos que são sobre a cidade de Roma, não tem muita referência ainda. Então o cristianismo aqui ainda estava né, nascendo, e no primeiro século a gente não tem. Uma referência que tem no Tácito, por exemplo, aos cristãos, é quando ele fala que Roma pegou fogo e Nero foi acusado de colocar fogo em Roma. E Nero, por sua vez, colocou culpa nos cristãos. E aí falou... Desculpe. Vontade de espirrar, mas não vem. Então, o Nero, ele coloca a culpa nos cristãos. E começa a perseguição aos cristãos. Mas não tem, porque isso não aparece na minha documentação, essa conversão. Eu sei que, por exemplo, eu já assisti um filme uma vez, que eu não sei de onde esse filme tirou a conversão de uma escrava do Nero, da Acte, que era amante de Nero, para o cristianismo, porque eu não, talvez um documento posterior, mas como eu trabalho com essa documentação do primeiro século, e eu estou recuando para a República, para antes do primeiro século, que eu gosto mais de recuar do que de entender os primórdios de Roma. Então, eu não consigo responder simplesmente porque eu não trabalho com essa documentação. Eu conheço bibliografia sobre isso, eu conheço bibliografia sobre como que as primeiras mulheres da igreja estavam se articulando, sobre a Perpétua, por exemplo, que é uma mártir cristã, que a gente tem documentação dela, que foi jogada, acho que, para os leões, não sei se no Coliseu, enfim, em algum
Então, que tem, acho que um capítulo dela na História das Mulheres do Ocidente, que é de 1990. Enfim, eu conheço bibliografia, mas eu não trabalho exatamente com isso, e na minha documentação não aparece. Ok, muito obrigado, professora Sara. Eu teria muitas perguntas a fazer, o assunto é interessantíssimo. Tenho certeza que todos aqui aprenderam muito, trouxe questões muito relevantes. Eu mesmo tenho várias perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou e a gente não vai poder fazer nesse momento. Então, agradeço mais uma vez por aceitar participar do nosso evento. E se tiver alguma consideração final a fazer? Bom, não, eu acho que não. Eu acho que eu já disse tudo. Eu fui marcando, assim, repetindo, né, sobre, enfim, as possibilidades que faz parte que eu acho que faz parte que é importante, porque eu acho que faz parte da nossa cultura política, né? Então, enfim, entender o Império Romano, o início do Império Romano, o final da República Romana, é muito interessante para a gente entender, por exemplo, como a corrupção faz parte do sistema político, como temos um sistema político que é baseado nesse, que é um sistema que vem da antiguidade. Esses documentos, eles estão, a gente acha que não, mas eles estão aí muito presentes no nosso cotidiano, como a palavra messalina, né? Então, para entender a corrupção e para entender também questões de gênero, para entender vários aspectos da nossa sociedade, eu acho que o passado romano ele não está tão distante como a gente às vezes imagina, né? Não é um passado assim tão remoto, principalmente porque falamos português, que é uma língua que vem do latim, e temos também esses sistemas, essas formas políticas que vêm desse período, e esses documentos também são documentos muito lidos pelos nossos políticos, são, enfim, marcas ainda de erudição, né? Muitos têm esses documentos como documentos que mostram dominar esses documentos seria mostrar uma erudição, mas esses documentos eu acho que não podem ser colocados assim, não podem ser deixados assim, simplesmente para os discursos conservadores, né? É preciso apropriar, é preciso usar esses documentos e para tratar de questões mais urgentes na nossa sociedade. Tá ok. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Desculpe pela correria. E eu gostaria de pedir ao público para esperar que, em breve, às 18, voltaremos com a próxima mesa de debate, que se chama Letra, a Voz e o Engenho, a literatura medieval entre a ficção e a oralidade. Muito obrigado a todos e até já.